Comentar mais alguma coisa? Então Não. vou entrar com a nossa dica cultural. Vai lá. A mini dica cultural dele agora. Eu fiz bastante anotação aqui, gente, porque esse é um assunto espinhoso. Tem que ser bem justificado, né? Espinhoso, mas vocês vão gostar. Bom, todos sabem, né, que no último dia 20, na segunda-feira, nós tivemos pela primeira vez aqui em São Paulo, né, instituído por lei, se eu não me engano, né, o Dia da Consciência Negra, né, como feriado estadual. Bom, para quem não sabe, né, essa data do dia 20 de novembro, ela foi escolhida por alguns pensadores identitários e por membros da política por ser o aniversário de morte do Zumbi dos Palmares, né, que era o líder ali do Quilombo dos Palmares. Mas, para quem não conhece do assunto, existe uma discussão, né, de que, na verdade, a data que deveria ser definida para a celebração dos negros no Brasil, né, deveria ser o dia 3 de maio, né, que faz referência ao dia 3 de maio de 1888, que foi o dia da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, né? Então existe essa discussão aí, né? Alguns pensadores mais identitários defendem que deve manter o dia 20 mesmo, né? Para não ter essa associação com uma monarca branca, né? Por esse motivo, né? Só que existe uma discussão um pouco mais profunda relacionada ao personagem homenageado, que seria o Zumbi dos Palmares, né? Quando a gente olha para a literatura, principalmente a literatura dos quilombos, né? Em especial do Quilombo dos Palmares, a gente percebe que o personagem histórico Zumbi, ele tinha algumas controvérsias, vamos falar assim, né? E isso eu vou explicar para vocês aqui quais são essas controvérsias e as fontes também, tá, gente? Pra vocês falarem depois que é coisa da minha cabeça ou que é coisa do guia politicamente incorreto, tá bom? Anotei aqui algumas coisas que o Zumbi, junto dos seus companheiros do Quilombo dos Palmares, praticavam na época. Primeiro, assaltava fazendas ao redor do Quilombo e roubavam escravos negros para serem escravos do Quilombo dos Palmares. Segundo, sequestravam mulheres brancas e as obrigavam a se casar com seus companheiros do Quilombo. Terceiro, punia com pena de morte escravos que fugiam do Quilombo dos Palmares. E quarto, proibia a prática da feitiçaria no Quilombo. Esse último anotei porque eu achei interessante, né? Porque hoje em dia os identitários, defensores do movimento negro, eles falam muito sobre a questão das religiões de matriz africana, né? Que tem que defender e tudo mais, né? Pra acabar com o preconceito. Só que um personagem que eles veneram era contrário à prática desse tipo de religião dentro do seu quilombo, né? Mas aí muitos podem se perguntar, mas onde você tirou isso? Será que veio lá do Narlock, né? Do Guia do Politicamente Incorreto? Não tem fonte, não tem nada? Será que é algum autor aí de direita, algum autor que é racista, fascista? Não, gente, aqui não tira da cabeça não, tá? Isso tem várias fontes, na verdade, né? Na verdade. Mas eu vou deixar uma recomendação de leitura para vocês aqui de um livro em específico que fala especificamente sobre o Quilombo dos Palmares, né? Esse livro é o livro O Quilombo dos Palmares, que foi publicado originalmente em 46, do autor Edson Carneiro, né? Alguns podem se perguntar o background, né, do autor, né, de onde ele veio, qual que era o pensamento dele. Esse autor, ele era um autor baiano e ele era especializado em temas afro-brasileiros. Foi um dos maiores etnólogos brasileiros, comprometido com os estudos sobre a cultura afro-brasileira. E, por último, foi militante do Partido Comunista Brasileiro, tá? Então, digamos assim que ele tem mais proximidade ideológica com quem defende, né, o dia 20 e gosta do Zumbi do que o contrário, né? Mas ele era um historiador sério, né? Esse livro que eu li, que estou recomendando para vocês, é um livro que é fartamente ali referenciado, né? Então, recomendo que todos leiam. Ele tem ali cerca de 200 páginas e vale muito a pena, não só para conhecermos e tirarmos a limpo essa questão do Zumbi, se ele realmente era um herói libertador, ou se ele era mais um ali líder que queria ter poder sobre outros negros, né? Então, existe essa controvérsia aí e não é sem motivo, tá, gente? Então, vamos atrás, vamos estudar um pouquinho, né?
Na Porque verdade, vale a pena. ele é um cara do tempo dele. Sim. É do tempo dele, né? Uhum. Nessa época era natural era natural não, né? Era comum a questão da escravidão. Que nem você comentou. Infelizmente era, né? Ele queria ter ele queria ter poder e ele escravizava outros negros porque eram somente negros que tinham como escravo na época, né? Uhum. E, por exemplo, fala que ele proibia a prática de feitiçaria no Quilombo. Também não é controverso, né? Tem várias fontes que dizem que ele foi educado por um padre jesuíta, Uhum. né? Tanto que ele falava latim, ele sabia fazer leitura em latim, então, assim, ele não era um Zé Ruela qualquer, né? Sim. Então, assim, pode ser que, se isso aqui, de acordo com essa fonte, for real, pode ser porque vem dessa carga cultural que ele tem em cima do cristianismo, né? Sim. Um Zé Ninguém ele não era, né? Até lendo esse livro aí eu percebi o seguinte, né? Nos quilombos ali da época, essas lideranças era como se fosse uma nobreza mesmo, assim. Tinha um conselho dos quilombos que se reunia para tomar decisões e tal, né? E cada quilombo tinha esses líderes que eram pessoas, assim, um pouco mais cultas, que eram guerreiros mais fortes, né? Então, realmente, tudo indica que ele, de fato, não era uma pessoa sem conhecimento, né? E tudo mais. E que construíram esse homem que é O libertador? O libertador. Romantizam muito, né? Esse que é o problema, né? Então, por isso, né, que na minha concepção, né, teria que ser mesmo lá o dia da Lei Áurea, né? Porque tem mais a ver. Por mais que alguns podem não gostar de monarquia, né, e tudo mais, é uma data mais simbólica porque foi o dia que os negros se tornaram livres, né? E não está associado com personagem nenhum em específico, por mais que a princesa tenha assinado, né? Sim, tanto que ela colocou em risco o trono. Ela mesma disse isso. Não, perdeu, né? Perdeu o trono por causa disso. Foi a gota... Na verdade, tem várias coisas que vieram se acarretando até que chegasse a esse ponto. Sim. Mas essa é a única coisa que ela não poderia fazer naquele momento. Uhum. Né? E ela fez e perdeu o trono por conta disso. Ali se encerrou o nosso período imperial. Sim. Eu até anotei aqui para encerrar, né, essa dica aí. Eu anotei uma citação rápida aqui de uma página. Para vocês verem que realmente não é coisa da minha cabeça. A coisa tá no livro mesmo, hein, gente? Vale a pena vocês lerem o livro de vez em quando. Lá na página 59... tô brincando, mas é verdade, ó. É legal ficar comentando na internet, lá, brigando na internet, debatendo. Mas é melhor ainda você ir lá ver se realmente tem lá no livro. Várias fontes, poxa. Na página 59 fala o seguinte, o autor. Os escravos que, por sua própria indústria e valor, conseguiam chegar aos palmares, eram considerados livres, mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos. Entretanto, tinham uma oportunidade de alcançar a alforria. Bastava-lhes levar para os mocambos dos palmares algum negro cativo. Se algum escravo fugia dos palmares, eram enviados negros no seu encalço, e se capturado, era executado pela severa justiça do quilombo. Então, percebam, né? Caraca. Quem chegava ali era trazido à força, continuava como escravo, até que esse escravo conseguisse trazer um outro escravo. Escravo. Pra comprar a alforria dele, né? Então, é uma coisa que a gente não escuta, né? Por aí, né? Sim. Então vale a pena consultarem esse livro lá, tá, gente? Não só esse, né? Como também o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, né? Que aí é um clássico, né? Da história do Brasil, né? Vale muito a pena também lê-lo, tá? Então fica a dica aí, Quilombo dos Palmares, do autor Edson Carneiro, tá? E pra quem quer comprar o exemplar físico, tem ele na Amazon por R$ 72,00, mas também tem algumas versões mais antigas gratuitamente aí pela internet disponível, tá? Quem não conseguir encontrar, manda mensagem que eu ajudo. É isso aí.